Bom dia, terceiro ano, como vocês estão? Aqui é a professora de História, a professora Gabriela, e a gente vai para mais uma aula hoje sobre essa grande saga de Getúlio Vargas. Essa grande saga, essa grande temporada dessa fase da história já está chegando ao fim. Nós vamos falar hoje sobre o Estado Novo. Lembra que eu falei para vocês que quando Getúlio Vargas deu o golpe lá em 1930, que o governo dele iria de 1930 a 1945? Pois é, durante essa fase desses 15 anos de governo, ele teve algumas divisões, ele teve alguns grandes feitos, vocês lembram? E agora nós estamos chegando na reta final do Estado Novo, que ele começa em 1937 e vai até 1945. Então, a gente já está nessa última fase aí do Getúlio Vargas. Depois do Getúlio Vargas, a gente vai estudar um conteúdo que também é muito interessante e que cai muito nas provas, que é a Segunda Guerra Mundial. Então, galera, se atentem a esse conteúdo, se atentem também aos vários movimentos que nós temos nesse conteúdo do Getúlio Vargas, que são movimentos sociais, movimentos políticos, são movimentos anticomunistas, né? Que o Vargas, ele tem essa grande perseguição contra os comunistas, então a gente tem que ficar super atento a tudo isso. E também há um outro lado de que o Vargas é considerado o pai do povo, o pai dos trabalhadores. Por quê? Porque foi ele quem criou a CLT, o Ministério do Trabalho. Então, até 1930, o trabalhador brasileiro não tinha direito a essas coisas. Então, em alguns pontos, em alguns aspectos, como o voto para as mulheres, o voto secreto, direitos trabalhistas, Ministério do Trabalho, Ministério da Educação, esses foram grandes feitos pelo Vargas para a população brasileira. Então, a população brasileira é muito grata a todos esses feitos. Porém, o Vargas também tem lados que não são tão bons, lados ligados ao nazifascismo, lados ligados a uma caça comunista, lados ligados também a uma perseguição política e militar, lados também de pessoas que simplesmente desapareceram porque eram contra o seu governo, tá? Então a gente também tem que lembrar desses dois pontos, que são pontos muito importantes. Então, turma, a nossa aula de hoje fala justamente sobre esse governo ditatorial ou então Estado Novo. E olha só que interessante. Professora, por que o nome governo ditatorial? Turma, o nome governo ditatorial porque era um governo baseado em ideias nazifascistas. Nesse momento aqui de 1937 do Estado Novo, o Vargas vai criar uma nova Constituição. E essa Constituição que ele vai criar, turma, é uma Constituição que ela é baseada na Constituição de fora, na Constituição Europeia. E aí, pensa comigo o seguinte, será que essa Constituição ela se adequa aos interesses brasileiros? Só um minuto aqui, turma, deixa eu achar aqui. Inclusive, essa Constituição que o Vargas fez é uma Constituição que tem como base a Polônia. É uma Constituição até que ela tem um nome engraçado, que é chamada de Constituição Polaca. Então, pensa comigo, o povo brasileiro, ele é muito diferente do povo europeu. Tanto na sua cultura, na sua origem, nos seus modos, nos seus ideais e também no momento histórico. São momentos históricos diferentes. Enquanto a Europa começa a se desenvolver industrialmente, desde ali do século 17, 18, o Brasil ainda está caminhando. Então são momentos diferentes, são histórias diferentes, e o Vargas faz essa Constituição nesse Estado Novo, parecida com a Constituição lá da Polônia, tá, turma? E aí, continuando aqui, olha só que interessante. Em 1938, era esperado ter uma Constituição. Olha só, pensa comigo o seguinte, o Estado Novo, ele é de 1937 a 1945, 37. As eleições estavam previstas para serem em 1938, ou seja, antes mesmo de 1938, em 1937, o Vargas falou assim, não, peraí, não vai ter mais Constituição e eu vou dar um novo golpe, tá? E olha só, em 1938, estava previsto ter uma Constituição, e o pessoal foi se mobilizando já para ter essa Constituição, e dois partidos eram os principais partidos a disputarem a presidência, que é o partido do Plínio Salgado e também o partido constitucionalista. E aí o Vargas pensou o seguinte,
olha, eu acho que eu quero ficar um pouco mais no governo. Então, como eu quero ficar um pouco mais no governo, eu vou começar a dificultar essas eleições aí. Eu vou começar a colocar um medo, colocar uma represália. E os militares, juntamente com Vargas, começaram a fazer isso, antes mesmo de 37, tá? Para que Vargas não sofresse e não caísse, para que ele continuasse no poder, beleza, turma? Continuando aqui, em 1936, olha só, 36, tá? A data do Estado Novo é 37, guarda essa data. Em 1936, 2 anos antes das eleições, o Vargas pensa o seguinte: eu preciso de um argumento forte para que a população seja convencida e para que eu consiga causar um impacto, para que eu consiga dar mais um golpe. Parece confuso? Vou explicar novamente. Em 36, ele faz uma armação para que ele consiga permanecer mais uma vez no poder. E com essa armação, ele consegue, além de permanecer no poder, deixar que a população fique vendo ele com bons olhos, sabe? E sabe que ação foi essa? Ele ele decreta uma guerra contra os comunistas. É como se ele acabasse com o comunismo no Brasil, sabe? Por isso que eu falei para vocês, turma, os comunistas, eles foram perseguidos durante o governo do Vargas inteiro, tá? Com o passar do tempo, a cada ano que vai passando, quando o governo do Vargas vai finalizando, essa busca e essa perseguição pelos comunistas, ela vai ficando cada vez mais evidente. Tanto, turma, olha só, que a Constituição nova dele, de 37, que vai até 45, é uma Constituição que ela é baseada na Polônia, é uma Constituição polaca. É uma Constituição que tem ideais nazifascistas. Ele é uma pessoa que tem ideais nazifascistas. Então, a gente tem que perceber que é um movimento que ele também vai contra os comunistas. Ah, professora, mas eu concordo, eu não gosto dos comunistas e tudo mais, eu acho que comunista não presta. Gente, a questão não é essa. Você tem que guardar os seus ideais para você. Nós estamos estudando história, isso aqui fez parte da história. Quando a gente estuda história, quando a gente começa a entender esse conteúdo, nós temos que ser isentos, nós temos que ser imparciais. Por quê? Porque a gente não pode tomar lado. O Vargas perseguiu os comunistas. Isso é claro, isso está em todos os livros didáticos, inclusive nos livros de vocês, tá? Então, isso aqui é importante que vocês saibam, porque isso aqui também cai em prova. Ah, professora, mas ele foi um cara tão bom, eu não acredito que ele perseguiu os comunistas. Gente, é um fato histórico. Isso está em documentos, está em vídeos, está em declarações. É uma coisa que aconteceu. Uma mesma pessoa pode ser boa e ruim, né? Então, Vargas, como eu falei no início do vídeo, ele fez coisas maravilhosas pelo Brasil. Porém, ele também teve essas questões de perseguição aos comunistas, ele também teve essa questão de podar a informação, de dar informação para a população, a informação que ele queria passar para a população, tá? Continuando aqui. Então, ele começa a ter essa repressão e perseguição a partidos. Então, aqueles partidos que se candidataram para aquela eleição que aconteceria lá em 1938, ele começa a perseguir e também a reprimir, sabe? Para que os partidos desistissem de participar da campanha. Para que dessa maneira ele não tivesse nenhuma concorrência ou então que ele tivesse pouca concorrência para poder dar o golpe, tá? E olha só, em 1937, ele faz o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que o rádio é uma coisa muito importante nesse período? Que o Vargas pessoalmente falava com toda a população brasileira por meio do rádio todos os dias às 7 horas da noite? E que dessa maneira, não importava se a pessoa estava no litoral, se a pessoa estava no interior, se a pessoa estava no sertão, não importava onde ela estivesse. Se ela estivesse escutando o rádio todos os dias às 7 horas da manhã, ela sentia que o presidente estava dentro de casa. Ela se sentia amiga e parceira do presidente. Então, essa jogada do Vargas de todos os dias conversar com a população brasileira por meio do rádio aproximou muito a população dele. Fez com que a população sentisse um presidente mais amigo. Gente, pensa o seguinte, nós estamos em 1937. O governo do Vargas começa em 1930. Imagina só, toda a história do Brasil, desde a colonização, que é em 1530, até 1930, gente, imagina só isso. A população brasileira nunca tinha sentido
que uma liderança política fosse amiga da população. A população brasileira sempre se acostumou a ficar à margem da política, a ficar à margem dos grandes líderes. E em 1930, veio um cara que, mesmo que deu um golpe, ele se aproxima da população e todos os dias ele conversa com cada pessoa em cada casa, mesmo que seja pelo rádio. Então isso aproxima muito ele, isso promove muito o governo dele, isso também promove muito com que a população idolatre ele, tá? E aí não foi diferente. Sempre que ele queria atingir a grande população, principalmente a população dos interiores, ele utilizava o rádio, tá? Então, em 1937, ele aparece mais uma vez no rádio e diz assim: galera, ó, eu estou decretando um estado novo. Eu vou ficar no poder novamente. A população, em sua grande maioria, gostou? Bom, acredito que sim, né? Mas você tem os movimentos que são contra esse golpe dele, que durou 15 anos, tá? Que durou 15 anos no poder. Então, ele decreta, gente, um estado novo. E ele decreta esse estado novo por meio da rádio. Quando eu terminar essa aula aqui, eu vou deixar um vídeo para vocês, que é justamente um vídeo do discurso dele para esse estado novo aqui. Eu quero que vocês assistam, tá? Bom, olha só. Então, ele faz uma nova Constituição em 1937. E essa Constituição, gente, ela tem uma característica muito importante. Para aqueles que fizeram o resumo sabem. A característica dessa Constituição é que ela é uma Constituição autoritária. Lembra que eu falei para vocês que essa nova fase do governo dele, ela é ainda mais aparentemente nazifascista? Professor, o que é nazifascista? Nazifascista é um governo que ele tem ideais que ele bebe na fonte do nazismo e do fascismo. Então você tem o nazismo ali com Hitler, um período muito perigoso que nós vamos estudar em Segunda Guerra Mundial. Nós temos também o fascismo, que também é um período muito perigoso. Ambos governos, ambas ditaduras, são ditaduras voltadas para a depreciação humana. Para a depreciação humana. Exatamente isso. Para os militares, com muita força, a população amedrontada, e a população vive do modo que aquele governante quer que ela viva. Se o governante quer que ela esteja em casa todos os dias até às 7 horas da noite, ela vai fazer isso, porque é ele quem manda. Então, nesse governo, além de você ter uma depreciação dos seres humanos, você também tem o autoritarismo, você também tem as grandes perseguições, você também tem as grandes... Como que eu posso dizer? Você também tem as grandes interferências do Estado na vida da população, tá? Galera, só um minutinho, já volto.